Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Instituto de Estudos Avançados da USP. Hoje nós vamos começar o evento PRUST 150 anos, promovido pelo Grupo de Pesquisas Brasil-França, coordenado pela professora Regina Salgado Campos, para celebrar os 150 anos do nascimento do autor de Em Busca do Tempo Perdido. Ao longo de nossos 3 encontros, serão lembrados alguns aspectos da poética desse autor que marcou decisivamente a escrita do século XX, suas personagens e sua recepção no Brasil. Neste primeiro encontro, o professor Felipe Villemar, em uma conversa com seu colega da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o professor Gilberto Pinheiro Passos, falará de seu percurso como leitor de Proust em São Paulo. O professor Felipe é titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e há muitos anos dedica-se a pesquisas no intercruzamento de literatura, psicanálise e crítica genética. É membro da equipe proustiana do Institut de Textes et Manuscrits Modernes, do CNRS, membro fundador da Associação dos Pesquisadores em Crítica Genética, do Laboratório do Manuscrito Literário e do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Crítica Genética. Publicou, ao longo de sua carreira, mais de 80 artigos e mais de 30 livros, entre eles alguns dedicados a Proust, como Educação Sentimental em Proust e Proust, Poeta e Psicanalista, este último com prefácio do professor Gilberto Pinheiro Passos. O professor Gilberto é professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e, desde o seu mestrado, dedica-se ao estudo das relações literárias Brasil-França, particularmente ao intertexto francês em Machado de Assis. Sobre esse tema, escreveu os livros Cintilações Francesas, Capitu e a Mulher Fatal, Presença da França em Dom Casmurro, O Napoleão de Botafogo, Presença Francesa em Quincas Borba, e A Poética do Legado, Presença Francesa em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Entre os muitos artigos que publicou, alguns são dedicados a Proust, como Apreensão da Memória e Descaminhos do Amor, Educação Sentimental em Proust. Então, agradeço a presença dos dois e passo a palavra a eles. Então, eu vou começar agradecendo a presença do Felipe e dizer que o nosso interesse, Felipe, maior, além do brilho da sua obra, é ver você, já que somos aqui um grupo de literatura comparado, como um intermediário cultural, alguém que soube fazer o trânsito, Brasil-França, França e Brasil, do ponto de vista da cultura e, no caso específico, da cultura literária e a crítica literária. Então, eu vou me permitir pedir a você que fale do seu itinerário como pesquisador e onde, quando e como começou a sua pesquisa, que eu me lembro, porque eu fui seu aluno, né? E eu me lembro que era alguma coisa ligada a Flaubert, não é? E você foi um grande pesquisador também de Flaubert do ponto de vista do manuscrito. Então, eu queria que você começasse falando do seu itinerário. Obrigado, Gilberto. Bom dia para todos, boa tarde para todos. Agradeço muito o convite. Agradeço a Regina Salgado, que é diretor do grupo, coordenador do grupo. Olha, é o seguinte, primeiro, eu não gosto de usar muito o eu, mas é difícil não usar o eu, o je, numa entrevista. Eu poderia fazer como Barthes, querendo imitar Proust, e dispersar o sujeito entre as personagens, esquecendo o eu Marcel Proust. Eu faço referência aqui ao artigo de Cláudia Pino, na revista de crítica genética Gênesis, que acaba de sair, onde ela diz que realmente Barthes conseguiria, se escrevesse o romance que ele planejava, dispersar o sujeito, que é ele mesmo, entre as personagens.
Renunciar ao eu numa entrevista é extremamente difícil. Eu prefiro outra opção, me referindo à dialética entre escritor e autor. O escritor é aquele que vê, escuta, escreve, rasura e substitua. O autor é aquele que ratifica e vai em frente. Eu diria que, perdendo uma grande parte dos meus preconceitos ou algoritmos durante uma longa psicanálise, aprendi a escutar, ouvir e, em seguida, executar e fazer. Escuta que se torna cada vez mais fina para detectar o que vem e tomar a decisão adequada. Vamos lá, vou tentar então colocar o PowerPoint. Tentar, porque já eu tentei uma vez e não tinha conseguido muito bem. Então, tudo teria começado com Flaubert, mas não foi bem assim. Havia outros antecedentes. Iniciado a crítica genética por a crítica literária, que lapsus, por Leila Perón e Moisés na graduação com os 3B, Barthes sobretudo, Blanchot e Butor, doutorado orientado por Leila sobre uma autora esquecida, Albertine Sarrazin, que em 3 romances contava a vida fora da sociedade, prisioneira, ladra prisioneira e em liberdade. Escrevi essa tese, Escritura e Linhas Fantasmáticas, defendida em 76. Criei um método de interpretação baseado na psicanálise, os escritos de Lacan e Savoy. Foi publicado só em 83. Defendi a livre-docência 5 anos após a tese, em dezembro de 81, com a pesquisa intitulada A Pequena Letra em Freud, Lacan e Saussure, na qual tentei escutar o conceito de escritura nos 3 autores para definir as relações possíveis e necessárias entre a escritura e o inconsciente. Foi publicado pela Anna Bloom somente em 87 e em francês pela Liber de Montréal em 2008. Em 1982, solicitei uma bolsa ao CNPq para um pós-doc de junho de 82 até junho de 83, em Paris, sob a supervisão de Jean Belman-Noël, especialista em psicanálise e literatura da Universidade de Paris 8. Quando cheguei em Paris, o João me disse: temos um manuscrito inédito que ninguém decifrou. Hérodias de Flaubert. Se você quiser, pode transcrevê-lo e fazer desse manuscrito o objeto de sua pesquisa. Então, abandonei o plano inicial e passei um ano decifrando cada dos 100 folhos do primeiro capítulo do conto, que na edição só tem 10 páginas. Embora um pouco mais fácil do que o manuscrito proustiano, o manuscrito de Flaubert, mesmo assim, é difícil de ler, rasura muito, uma rasura em cima da outra, que dificulta a leitura. Participei dos seminários de Flaubert no Instituto de Textes e Manuscrits Modernes, instituto fundado por Louis e sua equipe de germanistas, fundadores dos estudos de Gênesis. Entrei em contato com toda a equipe Flaubert, que não conhecia, Jacques Neff, Babette ou Madame Genette, Pierre-Marc de Biasy, etc. No final do estágio, publiquei na revista de Paris 8, Literature, que tinha como tema l'inconscient dans l'avant-texte, publiquei um artigo intitulado Le désir du narrateur et l'apparition de Jean-Baptiste dans le manuscrit d'Hérodias. O número foi organizado por Jean Belman-Noël. Foi o início de uma reflexão sobre a crítica genética, já baseada nas relações entre teorias psicanalíticas e a literatura. Na volta em São Paulo, eu queria publicar o que tinha escutado e escrevi no folhetim da Folha de São Paulo. Em 84. O primeiro artigo
teve repercussão e provocou a ira de Paulo Francis, correspondente da Folha em Nova York, da Folha, que criticou a nova proposta. Escrevi outro artigo para responder e rebater as objeções, mas ele não continuou o debate, infelizmente. Esses dois artigos me permitiram sintetizar o que sabia da crítica genética até lá e encontrar argumentos para convencer o público. O nascimento da crítica genética no Brasil está bem documentado no Compêndio de Crítica Genética, publicado pela editora Horizonte em Vinhedos, organizado por Sérgio Romanelli, presidente da APCG em 2011. Apesar das dificuldades inerentes à transcrição diplomática de um manuscrito, a editora da Faculdade da Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, tínhamos editora na época, dirigida por Gabriel Kohn, publicou os 100 folhos transcritos e os 2 artigos do folhetim no seu boletim número 44. Desculpa a sujeira, mas é muito velho, não consegui ter o mais limpo. Hoje, me dou conta que, a partir dessa volta do estágio pós-doc da França, reagi em 2 frentes. Uma frente institucional, criando estruturas que pudessem sustentar a difusão da crítica genética, estruturas que correspondam ao registro do simbólico lacaniano, instituição que me permite ser substituído por uma equipe, diluir democraticamente as decisões e dispersar meu eu, e, em segundo lugar, uma frente teórica na qual podia exercer plenamente minha função de escritor, elaborando aos poucos uma teoria da escritura reverberadas em artigos e livros. Evidente que é só na retrospectiva ou no après-coup freudiano, só depois que constato esse percurso. Nada foi planejado, mas foram respostas aos momentos vividos quando solicitado por uma situação à qual respondia. Do ponto de vista institucional, foi através de fundações de várias instituições que, pelo que vejo hoje, distribuir meu eu, serão minhas personagens, ao mesmo tempo mascara e advir de equipes de apoio que vão afundar e mitigar a ação desse eu. Minhas personagens são aqueles aqui, a APCG, donc Associação dos Pesquisadores de Crítica Genética, os convênios, o laboratório, o NAP, o Centro de Estudos Freudianos e os projetos temáticos. Em 85, Tele Ancona Lopes, pesquisador responsável dos manuscritos de Mário de Andrade no IEB, Roberto Brandão, do Departamento de Literatura Brasileira, e eu, vendo que os estudos manuscritos no Brasil já tinham pesquisadores em filologia, mas divergiam de nossa opção, decidimos lançar um congresso para compartilhar o que sabíamos nos estudos de Gênesis no Brasil. Chamamos filólogos, colegas, que estudavam os manuscritos com o propósito de restabelecer o texto editado, alunos que tinham seguido uma disciplina de pós que eu tinha dado a partir da transcrição de Flaubert, e Gilbert era um dos alunos, e outros colegas interessados. Nesse congresso de 85, bastante frequentado por alunos e professores, tínhamos chamado, além de 27 representantes de 13 instituições brasileiras que apresentaram uma comunicação, Antônio Calado, o autor de Quarup, Louillet, fundador da crítica genética na França, e Jacques Neff, conhecido flaubertiano de Paris 8. No decorrer das sessões, vendo o entusiasmo dos participantes, passamos um questionário propondo a fundação de uma associação que juntaria os pesquisadores interessados ao manuscrito dos escritores,
a proposta recolheu unanimidade e, assim, foi fundada a Associação dos Pesquisadores do Manuscrito Literário, que se tornará a Associação dos Pesquisadores em Crítica Genética, já que acolheu mais tarde pesquisadores em artes plásticas e das mídias. Uma das consequências importantes desse primeiro encontro foi a criação de 2 convênios, um com o ITEM, Instituto de Texto Manuscrito Moderno, e o outro com Paris 8, que permitiram o intercâmbio de pesquisadores franceses e brasileiros durante anos, graças ao apoio da FAPES, do CNPq e da CCINT, Comissão de Convênios Internacionais, fundado pelo reitor Goldenberg. Conjuguemos muitas vezes o convênio com o ITEM com os congressos da APCG. Pelo convênio com Paris 8, todos os professores de literatura francesa da época e outros foram para Paris 8 dar uma disciplina de pós. Leila, Valnice, Gilbert, Maria-Cécile, Glória, Diva e eu. E vieram Jean Ben-Manuel, Claude Duché, Vanvery, etc. Em 1990, 2 membros da associação, Cécile Amela Salles, da PUC, de São Paulo, e Liliane Ledon da Silva, da FFLS, propuseram editar uma revista que se chama Até Hoje Manuscrítica e que substitui o boleto da APML. O número 1, totalmente mimeografado, sem capa, foi realmente o começo de uma aventura com o desenho de um artista daqui mesmo, Rubens Matuc, e hoje a manuscrito é publicado online e é o elemento essencial da difusão da crítica genética no Brasil. O endereço está aqui embaixo. O número 44 está no prelo. Por outro lado, a APCG, que conta com uma equipe de pesquisadores de muitas universidades federais e estaduais, das PUC de São Paulo e do Rio Grande do Sul, se reúne regularmente e vai realizar seu 15º congresso em La Plata, na Argentina, em outubro de 22, justificando sua dimensão sul-americana. Os congressos anteriores ilustram a extensão da crítica genética no Brasil. São Paulo, Ouro Preto, Porto Alegre, Salvador, João Pessoa, Teresina, Niterói, Vitória, Florianópolis e Curitiba. Nesses 14 colóquios realizados, sempre tivemos convidados, a maioria francesa, representando o ITEM, os fundadores, Lourier, Almut, Grésillon, Jean-Louis Debrave, da equipe Hein, representando a equipe de Flaubert, Valéry, Zola, Barthes, Joyce, pesquisador da América Latina, chilenos, argentinos, uruguaianos e do Canadá. Pesquisador da USP, Alfred Bozzi, João Hansen e Nelson Friedler, da Física. Resumindo essa parte, a crítica genética, movimento de origem francesa, provocou um interesse acentuado pelos arquivos das bibliotecas municipais, estaduais e universitárias do Brasil, revelou e desenvolveu um campo de pesquisa inédito no Brasil e nos 3 países andinos e ampliou os estudos literários de todos os escritores desses países. Devo dizer que, até hoje, as autoridades francesas consulares ignoraram o movimento. Gilberto, eu continuo? Sim, você pode continuar. Tá claro. Bom. Bom, depois vem o Labo, não vou falar, não tem tempo. Depois vem o NAP, que é o Núcleo de Apoio à Pesquisa Crítica Genética ligado à reitoria da USP, e o Centro de Estudos Proustianos. Quarta personagem, que também tem uma longa história, explica uma grande parte do meu percurso de escritor. Eu dava aula de literatura francesa na graduação e tínhamos um semestre dedicado a 4 romancistas franceses, Balzac, Stendhal, Flaubert e Proust. Assim comecei a lecionar Proust. Em 93, publiquei
La jouissance de Swann e la petite phrase de Vinteuil, da Revista de Literatura de Paris 8, artigo que já manifestava meu compromisso e minha dedicação à obra proustiana, texto que foi inserido mais tarde no livro Proust, poeta e psicanalista. Três fatores me inclinaram não a abandonar Flaubert, mas a me dedicar mais à obra proustiana. Além das aulas de graduação, da pós-graduação sobre a busca do tempo perdido, o primeiro passo foi por conta de uma doutoranda, Liliane Ledon, muito ativa na APCG, fazia parte do corpo editorial dos dois primeiros números da Manuscrítica. Ela foi pesquisar na França, sem bolsa, entrou em contato com a equipe proustiana, dirigida na época por Bernard Brun, decifrou e transcreveu o caderno 28, é um exemplo aqui. Na volta, já docente da equipe de francês, ela decidiu largar a pesquisa e o ensino, me deu todo o material que ela tinha juntado durante a estadia na França, o caderno 8, transcrito, a Pleiade proustiana, vários livros de crítica proustiana, etc. A partir daí, eu me senti, não obrigado, mas inclinado a trabalhar com Proust e pesquisar seus manuscritos. Segundo fator é a equipe de professores de literatura, na época Gilberto Bloch, Regina Diva e Cecília, propôs curso monográfico que se iniciou em 97, se não me enganar, o que me deu a chance de dar aula sistematicamente sobre Proust e, em seguida, a editar essas aulas no ateliê, nos livros que vocês conhecem. Reparo os prefácios, Gilberto, Valnis, Leda Tenório e Guilherme Inácio da Silva. Terceiro fator, em 97, participei do congresso em Cerisy-la-Salle, Nouvelle Direction de la Recherche Proustienne, que reuniu a maioria dos proustianos do planeta, posso dizer. Australianos, ingleses, alemães, italianos, suíços, belgas, israelenses, japoneses e franceses, sobretudo. Claro, Bernard Brun, Nathalie Mauriac, Françoise Lorich, compagnons, estavam lá. Fiz amizade com vários deles. Foi para mim grande salto. Dois livros que eu ganhei na época, de Anthony Pou, que faleceu infelizmente, e de Eduardo Bizub. Na lista que eu dei aqui, são 4 já que faleceram desde então. A participação nesse congresso com pesquisador experiente e exímio, conhecedor da obra proustiana, me levou a pensar o que fazer aqui. Já tinha pós-graduandos orientados no estudo dos manuscritos, nos cadernos de Proust, como Guilherme Inácio da Silva. Tinha vários orientandos dedicados ao estudo dos cadernos, além de Guilherme, que tinha já decifrado os cadernos 20, 21 e 28 para o doutoramento. Carla Cavalcante e Silva estava com o caderno 54, Gediel Gonçalves o 44, e surgia assim, naturalmente, o Centro de Estudos Freudianos. Enquanto isso, Nathalie Mauriac, no ITEM CNRS, tinha montado um projeto Brepols, que pretendia editar os 75 cadernos de Proust. Havia uma equipe japonesa, 2 pesquisadores isolados de Belfast e da Tailândia, e a nossa equipe. Encorajado por esse apoio, apresentei o projeto temático Brepols brasileiro à FAPESP. Foi aceito em 2006 com verbas substanciais. A partir daí, aumentaram os orientados que se dedicaram aos cadernos, até que, em 2011, no final do primeiro projeto, tínhamos estudiosos de 9 cadernos, indicados, na sua maioria, pela coordenadora geral do projeto, Nathalie Mauriac. Coordenei a equipe proustiana até 2019, que passei
ano em que passei a mão para Carla Cavalcanti e Silva, professor da Unesp Assis e pesquisador prussiano desde o mestrado. No final do segundo projeto temático, o FAPES, que durou de 2011 a 2016, foram transcritos os cadernos 28, 20 e 21 por Guilherme e uma colega do Sul, Henriette Caron. Eles fizeram toda a programação desses cadernos. Vou explicar depois o que é diagramação, mas a última etapa depende sempre de Paris ou de Nathalie Moria, que tem contrato com Abré-Pols. Colaboramos com os cadernos 44 e 53, já editado, além dos cadernos 54, 71, 26 e 67. Por enquanto, os nossos estão aguardando porque faltam as duas etapas finais, a diagramação e as notas. Samira Mourad transcreveu os cadernos 15 e 16, Carla terminou os 52, eu transcrevi o caderno 8, somente Guilherme completou a diagramação e os comentários que aguarda a edição. Vocês podem se perguntar, quem não é proustiana, o que é o projeto Abré-Pols. Espero não cansar os proustianos que me escutam. O objetivo do projeto é tornar os cadernos acessíveis a todos, sem torná-los legíveis ou inteligíveis. Para transformar o arquivo em um corpo, ainda é necessário uma edição, a mediação de uma edição. É o propósito dos cadernos da coleção Cahiers 1 a 75, uma coedição entre a Bibliothèque Nationale da France e essa editora Abré-Pols de Turnhout, na Bélgica. A edição de cada caderno exige 2 volumes. Você pode ver lá um volume, que é o facsímile completo do caderno, e a transcrição, a outra, que é a edição crítica e genética completa, inventário do acervo Proust e bibliografia geral, introdução e bibliografia do caderno, descrição do material, transcrição diplomática, anotação crítica e genética, diagramação e análise de unidades textuais, índice de referência genética, índice dos nomes das pessoas, obras e lugares. É um trabalho louco, vamos dizer. É por isso que estamos apenas, por enquanto, decifrando a maioria. Os folhetos chegam nessa condição, aqui ainda é possível decifrar, mas aqui muito menos. Você pode ver como ele rasura bastante. Às vezes, ele chega em paprol, ele reconstitui ele mesmo pedaço de caderno, ele corta uma página, cola na outra, e assim por diante. A função dos cadernos é, primeiro, entender o que ele escrevia. Ele tinha uma letra muito difícil, você pode ver nos outros aqui. Não é que rasurava tanto quanto Flaubert, mas a letra dele nos fazia hesitar sobre sua natureza. É um L, é um I, etc. Em Flaubert, podia recorrer às versões posteriores, que estavam no mesmo documento. Mas com Proust, a versão seguinte estava em outro caderno, o que aumentava as dificuldades, já que a ordem dos cadernos não estava segura. O interessado pode consultar os cadernos nesse endereço da Gallica, que é o endereço da Biblioteca Nacional. Decifrar é muito difícil. Bernard Brun e Guilherme liam os manuscritos como um jornal, tanto estavam acostumados, eu não conseguia com tanta facilidade. A primeira etapa é entender o que Proust escrevia para perceber quais eram os processos de criação utilizados. A segunda etapa é transcrever. A terceira etapa é supor a ordem dos cadernos. Aqui um esquema onde a Nathalie Mauriac supõe que a partir dos cadernos de baixo, ele chega aos cadernos datilografados, que são 10, 11, 12, 13 e 15. Vê o caminho e como é difícil. E mesmo assim, outra etapa é a diagramação.
A diagramação consiste, como vocês podem ver aqui, deixa eu ver, perdi um pouco dos... Bom, a demarcação consiste a tentar entender como Proust redigia, quais são os processos de criação deles. Vocês podem ver que não é fácil, para cada pedacinho, precisa reencontrar o caderno dele, onde estava, e desse caderno, e depois transcrever de novo. Outro exemplo aqui é o diagrama das unidades genéticas dos folhos 15 verso e 16 verso. Você percebe que não é fácil, de jeito nenhum, de transcrever e fazer uma edição desses manuscritos. Olha aqui, o manuscrito que aliás, não, um papel impresso que ele recebeu, que Proust recebeu da editora, e que mostra que ainda nessa planche, nessas provas, ele ainda corrigia, razoava, etc. O que não ajudava a editora Gallimard e atrasava, evidentemente, a edição dos cadernos. Devo lembrar que o Guilherme editou ou reeditou a obra proustiana na Globo de 2016 a 2013, não tocando nas traduções, mas acrescentando observações, introduções e ensaios com a colaboração de vários proustianos brasileiros. Foi um trabalho que eu achei fantástico. Nos colóquios do projeto Brepols, convidamos, além de Bernard Brun, fundador da equipe Proust, Nathalie Mauriac, Françoise Leriche, que ajudou Philippe Kolb na edição da correspondência, etc., etc. Houve 5 colóquios proustianos no Brasil, abertos ao público, contava com a presença de um pesquisador francês, todos eles. O projeto permitiu também a realização de um encontro franco-brasileiro ao redor dos cadernos Proust, o colóquio Proust écrit um roman, realizado em abril de 2010, com a participação de toda a equipe brasileira e francesa, tudo pago pelo projeto temático. Enfim, em 2011, foi o colóquio conclusão do primeiro projeto temático, financiado generosamente pela FAPESP. Reunimos pesquisadores proustianos brasileiros e estrangeiros da América do Norte e da Europa. Foi um sucesso pela partilha das pesquisas entre os brasileiros e não brasileiros convidados, pelas conversas de corredor, pelas refeições compartilhadas. Imagine. O que gostei desse congresso também foi que cada um dos convidados estrangeiros aceitou dar aula na graduação de francês. O congresso acontecia de dia e depois eles davam aula no curso noturno sobre o que faziam. Isso foi ótimo como abertura. E o livro, é claro, o livro editado com o auxílio da FAPESP reuniu as contribuições de todos. Tivemos que traduzir em português as falas em francês e tinha pedido a 3 participantes de falar da proustiana no seu país, além da sua comunicação. Assim, tivemos um apanhado da proustiana na Inglaterra, por Marianne Schmidt, da Itália, por Geneviève Henro-Sostero, e dos Estados Unidos, por Dominique Julien. Foi ótimo para ver como nós nos situamos no mundo proustiano. Essas instituições que fundei com colegas e orientandos são minhas personagens, se quiser voltar a comparar meu percurso com a busca do tempo perdido, personagens vivas que continuam no Brasil, França. Essa nova geração de proustiana revelada continuou lá em Paris mesmo, em 2015, com essa 4ª
dia de estudo de jovem pesquisador proustiano, com a presença de Viviane Morizzono e Yuri Seca-César, continuado pelo outro colóquio que o Yuri organizou na Sorbonne, e pela tese dele que ele conseguiu publicar na Honoré Champion, o que é um sucesso, eu acho. No entanto, todos nós continuamos o que outros proustianos fizeram nos anos 50. Nos anos 50 foi ditada a proustiana brasileira, com muitos ilustres críticos, que talvez poucos são ainda conhecidos, mas eu li ontem a crônica do Tristan da Ataída, que foi fantástica, só que eu confundo ainda escritor e narrador, mas fora isso, isso mostra como o Proust, nos anos 50, estava lendo no Brasil. Havia também outros amantes de Proust. Bom, também tivemos a tese do Étienne Sautier, que vai falar mais tarde, Proust sur les tropiques, que mostra como de 13 a 60, Proust era lido e comentado. E, enfim, temos dois admiradores de Proust que eu conheci, Antônio Cândido e Rui Coelho. Rui Coelho deu um curso sobre Proust e a psicanálise. E Antônio Cândido, eu estive na casa dele um dia, me mostrou a biblioteca que ele tinha de Proust, de tanto que ele admirava. Os únicos livros que não tinha cedido à USP era a obra proustiana, que foi doada após seu falecimento. Nós continuamos essa tradição, incluindo os cadernos e nossas leituras e nosso aporte. Além de Gilberto, Regina, Glória Amaral, alguns membros, ex-membros do Labo, continuam trabalhando com Proust. Alexandre Biliano, Felipe Mauro, Carla Cavalcante, Betisa Sterling, Bruno Castro de Oliveira de Assis. Destaque os seminários organizados por Felipe Mauro para o Labo. Eu só tinha aqueles de 19 seminários que mostram que Proust está bem situado na nossa crítica brasileira. Além de Proust nos Trópicos, Maria de Andrade e Auguste Meyer. Eu destaco também um novo grupo de proustianos liderados por Carlos Eduardo Souza Queiroz, criador de Proust Brasil, com perfil no Instagram, no Facebook e Twitter, que está a fim de promover a figura e a obra de Proust aqui no Brasil. Não universitária, dita petininga, ele está preparando a edição de uma revista eletrônica chamada Intermitência. Fazem parte do grupo membros do Labo e da Estadual de Rio Grande de Janeiro, como Luciano Persicet. Bom, eu estou chegando na segunda frente, a frente teórica. Gilberto, ainda tem tempo? Eu aí precisaria confirmar, mas a gente poderia, talvez, Felipe, nesse momento, fazer uma espécie de resumo, porque é tão rica a sua trajetória e tão ricos os elementos que a gente pode depreender a partir do que você está dizendo, que talvez para o nosso público fosse bom a gente fazer um pequeno, não um resumo, mas colocar alguns pontos em evidência. Se você me permitir, eu vou falar 2 minutinhos a respeito disso. Não há dúvida. Fica à vontade. A sua trajetória junto aos estudos proustianos, ela nos deu aulas, congressos, publicações, ou seja, estou pensando aqui no Guilherme, que fez a republicação das traduções da Globo, artigos em jornal e revistas, e eu estou me lembrando agora de que uma vez eu dei um curso de pós-graduação sobre Proust e Machado de Assis, e havia uma senhora que veio me perguntar se podia assistir ao curso, embora ela não fosse aluna regular. Eu disse que sim, eu gostaria de saber
Perguntei a ela, gostaria de saber qual é o seu interesse. Ela falou, não, porque nós temos em Campinas um grupo bastante grande de estudiosos de Proust. Estudam Proust não no sentido acadêmico do termo, mas no sentido de uma comunidade que lê os textos de Proust e comenta. O que vem demonstrar que todo esse trabalho que você fez e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que está ainda em curso, né, junto ao público, não só o público acadêmico, não só o público universitário, mas ao público em geral, tem uma razão de ser. O caminho de Proust no Brasil é um caminho que ainda tem que ser estudado, ainda mais um pouco, sobretudo nesses pequenos núcleos, vamos dizer assim, anônimos, né, de pessoas que gostam de Proust, que têm interesse por ele e que não estão ligadas à universidade e não chegam a publicar nada, mas que a gente, quando dá aula sobre Proust, a gente percebe um interesse muito grande. Você tem também um outro dado aí que me interessou, no que você falou, que é as possibilidades de tradução do Proust. Nós temos as traduções que estão agora na tela, nós temos a tradução do Fernando Pi, temos agora a tradução, uma possível tradução, que será que está aqui colocado, do jornalista da Globo News, que é Mário Sérgio Conte, e da grande tradutora brasileira Rosa Freire da Guiar. Quer dizer, o fato de nós termos uma tradução, vamos dizer, quase canônica da Globo, uma tradução do Fernando Pi, e agora esta tradução do Mário Sérgio Conte, que está há muito tempo trabalhando nisso, mostra o interesse em colocar Proust na mão dos brasileiros. Não é? Porque a gente sabe, e os tradutores sempre dizem isso, que muitas obras não são lidas no seu original, mas nas suas traduções. E as traduções marcam uma espécie de revivescência sempre do livro. Uma revivescência do livro, porque novas gerações pegam para si vamos dizer assim, o desafio de novamente colocar Proust no mundo tropical. Mas se você quiser falar um pouco sobre essa parte teórica, não é? Embora o nosso tempo acho que seja bastante curto, você poderia falar. Eu agradeceria. Muito bem, Gilberto. Obrigado pelos resumos. É o seguinte, eu estou personagem e tem uma frente teórica. Eu vou só falar muito pouco de dois livros. Uma frente teórica elaborando aos poucos uma teoria de escritura reverberada nos artigos e livros, baseada em grande parte nas análises de Herodias e da busca do tempo perdido, elaboradas para as aulas na graduação e na pós-graduação, publicadas na Atelier. Nesse ponto, tudo começou, de fato, com Flaubert, a partir de uma reflexão sobre o que tinha feito em Paris. Veja bem, tem dois pontos de partida no estudo do manuscrito. Primeiro, o uso do manuscrito para interpretar melhor o texto publicado, já que a base de dados é muito mais ampla, é o que faz a força da crítica genética e que provoca, às vezes, a não compreensão dos que não conhecem o manuscrito e, às vezes, a irritação. Ou, segunda possibilidade, analisa os manuscritos para elaborar conceitos que se tornam verdadeiras ferramentas que ajudam a entender como se constrói uma escritura. Os dois livros fundamentais que concentram essas linhas de desenvolvimento são o Universo da Criação Literária, editado em 93 e reeditado em 17 em francês pela Peter Lang, de Londres, que reúne as pesquisas de 84 a 93. E o segundo livro, importante também, é de 95, além da psicanálise, a literatura e as artes, editado em 98 pela L'Harmattan, que reúne as pesquisas entre 79 e 95. O primeiro livro segue o manuscrito flaubertiano, a lupa, para encontrar seus processos de criação, desenvolve uma primeira teoria da escritura, com a ajuda da teoria psicanalítica,
e elabora os primeiros conceitos que vão mais tarde ajudar a definir o que chamei a roda da escritura, os conceitos de autor, de escritor, descriptor, o primeiro texto como fonte de criação. O segundo livro, mais centrado nas relações psicanálise e literatura, explicita o título, que já situa minha posição: procurar o que os artistas e os escritores trouxeram além das teorias psicanalíticas. É simplesmente seguir Freud, que já dizia que os escritores, os artistas, sabem muito mais do que a gente sobre como funciona a alma humana. Foi o motivo maior e explícito das pesquisas que seguiram. Depois tem os livros que vocês conhecem, não vou comentar porque são muitos, e realmente o último, que acaba de sair em Paris, em L'Harmattan, onde tentamos mostrar, junto com colegas, que a crítica genética está aberta à pesquisa de outros saberes. E lá tem ligação composta, evidentemente, mútua, aliás. O livro está à disposição lá na L'Harmattan, mas vai ser publicado no final do ano pela Perspectiva. Bom, assim vou encerrar a minha intervenção. Agradeço muito a escuta de vocês, espero não ter cansado demais com essas enumerações e aguardo suas perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, esse é o momento. De um modo, é rico o que foi dito, que a gente fica um pouco assim, às vezes, sem condições. Mas eu vou fazer uma pergunta, porque é uma coisa que sempre me preocupou nos autores, que é o seguinte: Felipe, como você vê o ato criador? Porque, seguramente, nós temos essa grande curiosidade, como críticos, de saber como circunscrever, como definir e como investigar o ato criador. A página em branco, ela recebe tudo, mas, evidentemente, que não é um jato só. As suas pesquisas e dos membros da crítica genética mostram como a busca é incessante. E você pegou dois autores, como Flaubert e Proust, não é? Que têm essa marca. Não é? A gente pode imaginar que Flaubert demorou 5 anos para escrever Madame Bovary. Proust não acabou de escrever sua obra, ele morreu, mas não acabou de escrever sua obra, nós sabemos disso. Não é? E, por outro lado, um autor como Stendhal, não é? Escreveu um romance da envergadura de La Chartreuse de Parme em 120 dias. Né? Então, são maneiras que ele ditou em 120 dias para os seus secretários um romance como da envergadura do La Chartreuse de Parme. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: como você vê o ato criador? Pergunta, Gilberto, realmente. Bom, você acaba de mostrar que depende de cada um. Se o Stendhal escreve um romance em 120 dias, e o Proust em não sei quantos anos, 15 anos, eu acho, é que cada um tem um desejo diferente. Eu acho que tudo começa com um desejo de fazer uma coisa determinada, mas que encontra, à medida que você escreve, encontra obstáculos que eles têm que vencer, que seja obstáculos reais no corpo, na vida deles, que seja editor, outras objeções. E assim cada um escreve, não tem definição do ato criador. Me parece que, como acabo de mostrar, e você acaba de citar também, precisa de muito tempo, precisa de uma espécie de isolamento. Lembramos que Flaubert se retranchava, como diz em português, se recoviava, se escondia. Lá na Normandia, lá numa... Como chamava o lugar onde se escondia para escrever? Croisset, exatamente, exato. E Proust também se escondia naquele quarto dele, cheio de isolado do mundo inteiro. Não precisa realmente... O Stendhal duvida que ele fazia isso. Acho que Stendhal tem jeito de escrever assim em qualquer lugar. Imagina, não sei.
Cada um de nós tem um jeito de escrever. Eu também, o meu exemplo, eu escrevo em qualquer lugar. Não preciso muito silêncio para escrever. Estamos acostumados a ter família, criança, mulher, etc. Temos que acostumar e temos que escrever de qualquer jeito. Proust não teve, Flaubert também não. Então, o ato de criação, vou dizer que é um ato individual, limitado a cada um, segundo as possibilidades de cada um, que não tem uma definição desse ato. Posso ir um pouco além? Fazer Sim. O seguinte, uma pergunta que, para quem trabalha com literatura comparada, é uma pergunta fundamental. E a tradição literária? Quer dizer, quando você escreve, você está também dialogando com essa tradição. Em Proust isso é evidente, em Stendhal, em Machado de Assis, não é? E como entra essa tradição no ato criador? Então, eu vou repetir o que disse no começo da palestra, que temos que aprender a ser scriptor. Scriptor é aquele que escuta, que lê, que observa, que usa as pulsões justamente do ouvir, sobretudo do ouvir e do olhar, para estar a par do que se passa. Só que não é uma etapa assim, depois vem outra, não é isso. É durante a escritura, a palavra que você escreve lembra outra palavra, lembra um livro, lembra o autor, lembra a leitura que você fez e assim integra na sua escritura. Não é primeiro pensar aos outros, depois escrever. Não, tudo junto, tudo misturado. É lá que a arte de escrever, eu acho, e escrevendo você se choca com outras palavras que lembra e você associa a partir daí e surge assim os insights, não é? De criação, as coisas novas. Então, acho que o Felipe tem uma pergunta. É sempre um prazer lhe ouvir, porque, como o Gilberto bem colocou, é impossível traçar a história, pelo menos da divulgação da leitura de Proust no Brasil, sem compreender a sua carreira. Portanto, isso enobrece o encontro e é sempre uma alegria ouvir a sua história. E é por aí mesmo que eu queria colocar uma pergunta. Eu não conhecia esse seu entrevero com Paulo Francis. Talvez pela minha idade, eu pertenço à nova, digamos, geração de pesquisadores de Proust. 84, é muito longe para você. Pois né? eu não era nascido. Então, eu ficaria muito feliz se você pudesse recuperar esse debate/embate, porque não houve a tréplica, então não sei se a gente pode considerar isso exatamente como um debate, mas eu ficaria bem feliz de conhecer um pouco melhor esse entrevero, se é que a gente pode colocar essa palavra, que houve entre você e o Francis. Eu teria algumas outras perguntas para colocar, mas a gente pode começar por essa e deixar aberto para os participantes. É o jornalista Felipe que está falando, não é? É um pouquinho, é o lado da ECA. Eu vou pegar aquele livro do Sérgio para te responder rapidamente. Ah, bom, melhor aí. E o Sérgio Romanelli ilustrou muito bem isso naquele compêndio que mostrei para vocês. Ele, deixa eu ver se ele dá uma coisa diferente do que eu falei. Hein? Então, chamei a atenção para a importância do estudo de anotações e rascunhos que antecedem o texto editado e lembrava que já havia na Alemanha uma tradição de estudos interessados por tudo o que escrevia o autor antes e em vista do texto publicado. Isso foi meu artigo. No entanto, segundo Paulo Francis, a crítica universitária ainda não se preocupava com o prototexto, com sua existência, organização, definição e estudo. Depois, deixa eu ver. Bom, eu fiz isso, depois... Me perdão dessa resposta, mas eu não tenho de... Eu sei que fiquei, no momento, muito excitado, vamos dizer, de ver que alguém como Paulo Francis se interessava o que nós fazíamos.
Olha, o apelo de Wilmar incomodou e muito os defensores do texto literário e deu sua presumida superioridade em relação aos rascunhos, aos manuscritos, aos esboços, à construção invisível do discurso poético. Incomodou e muito os críticos literários fechados no velho paradigma pseudo-romântico da obra que nasce de inspiração, da eleição do autor como Deus ex machina, que governa as palavras, não agradou aos defensores da objetividade da criação literária, da sua simplicidade e da sua previsibilidade. De fato, no dia 12 de maio de 84, na Folha Ilustrada, Paulo Francis, pseudônimo de Franz Paul Tranin da Mata Eiborn, lembra do nome dele? Não complica, não é? Jornalista, crítico de teatro e escritor brasileiro, respondia de forma sarcástica e agressiva ao artigo de Wilmar. É de Nova York, do exílio, que em 84 escreveu esse texto atacando diretamente e de forma grosseira as colocações de Wilmar. Assim, comentava Francis, a análise do geneticista belga sobre a centralidade do prototexto dos estudos literários contemporâneos. Ele diz o seguinte: alguns professores andaram escrevendo sobre prototexto e similar no folhetim. Digo por hoje que o pretexto está para a leitura como cocô para o menu de restaurante. Olha como é grosseiro. Do menu do restaurante La Serre, não é qualquer restaurante. Então, o jornalista confirmava, dessa forma, toda uma epistemologia literária que via ainda com maus olhos os manuscritos literários. 2 pontos. Elementos imperfeitos, etapas parciais, bastidores inúteis de um exemplar perfeito de criação, que era o livro ditado, supostamente eleito pelo autor e aprovado pelo sistema editorial e literário, da versão assim chamada acabada ao final, espelho de uma superioridade criativa ideal sobre o escritor e sobre o leitor. Bom, respondi um pouco a essa pergunta. Respondeu bastante. Que história. Tem mais, viu? Se quiser, posso passar o livro. Eu teria outras perguntas se eu não interromper alguém, mas por hora eu deixo a palavra aberta para não monopolizar. A gente ainda não tem nenhuma pergunta do público, então, Felipe, se você quiser colocar outras questões, fica à vontade. Se eu não estiver monopolizando, centralizando muito a palavra, eu tenho uma pergunta sobre a crítica genética. Evidentemente que, pela quantidade de volume escrito que a civilização ocidental já deixou até os nossos dias, a gente teria muitos séculos ainda para trabalhar com crítica genética, mas eu fico me perguntando qual é o futuro, como a crítica genética vê a continuidade de seus trabalhos na era digital, uma era que perde o traço da edição dos seus textos literários e talvez que não perca, mas dificulta e dissolve no meio das versões aquilo que antes nós víamos em cadernos. Né? No caso de Proust, Flaubert, temos aí os cadernos, os folhos para nos contar a história da criação. Ao passo que o mesmo já não se pode dizer da produção literária contemporânea. Eu queria saber se essa discussão está presente dentro dos geneticistas e como ela e se sim, como ela é colocada. Bom, uma das respostas está no último livro que lançamos. Lançamos porque colaboraram a esse livro o Roberto Zular, o músico Celso do Sul, dois filósofos, aliás, artistas, que é Edson Reuter e sua colega Patrícia, e o Yuri, mostrando que a crítica genética não só se interessa aos manuscritos, mas se interessa aos processos de criação, que estão presentes em qualquer saber. Qualquer saber podemos tentar ver como um físico inventou uma teoria, um químico, e assim por diante. Qualquer campo de saber, podemos estudar os processos de criação, e lá, a meu ver, é o futuro da crítica genética. Não precisa de manuscritos. Se tiver, melhor.
Se não tiver, a gente estuda o que eles fizeram. Muitos físicos, por exemplo, retornaram ao costume de anotar as descobertas deles. Então, são manuscritos que podemos estudar. Tem um número da Gênesis que trata disso. É bom, se me lembrar, eu falarei para você mais tarde qual é. Que o estudo dos cadernos dos cientistas é muito importante para descobrir como eles chegaram à descoberta dele. Um deles, que já falei, aliás, descobriu um prêmio Nobel, descobriu-se o que lhe deu um prêmio Nobel, para dizer que os rascunhos são importantes. Relendo os manuscritos, os rascunhos dele, ele descobriu o que lhe deu o prêmio Nobel. Então, é uma possibilidade. Segunda possibilidade dos estudos de Gênesis é lembrar que, mesmo não tendo papel, o escritor usa o computador. O computador guarda muitas coisas, a gente nem sabe, mas está lá. É que o disco duro mantém muitos rascunhos, vamos dizer. É só entrar o processo de revelar esses rascunhos que estão lá, e você vai ter, de novo, um tipo de manuscritos digital. Está claro? Obrigado, Felipe. Talvez teria ainda mais algumas que fui anotando. Fique à vontade, Felipe. Interrompo alguém? Talvez alguém queira fazer alguma pergunta no lugar? Felipe, por enquanto a gente ainda não tem pergunta do público, então Certo. você pode ficar à vontade. Então, essa é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, porque muitos jovens com os quais acabo conversando, alunos de graduação ou outros interessados na leitura de Proust, acabam sempre colocando a mesma pergunta, que é bastante geral, mas talvez ela caiba para esse nosso primeiro dia de celebração dos 150 anos de Proust. Eu adoraria saber, da parte do Philippe Villemar, qual é o significado da leitura de Proust nos dias de hoje. É uma pergunta bastante aberta, não me foi feita apenas uma vez, e eu ficaria muito honrado e muito contente de saber a sua visão sobre ela. O que significa a leitura de Proust nos nossos dias? Olha, Felipe, eu já tentei responder essa pergunta, e que não acho que não envelheceu, não. As respostas não envelheceram. A saber que Proust é o primeiro a dizer que você, lendo meu texto, você vai se ler. Então, qualquer um de nós, lendo Proust, vai, no fundo, se ler nas personagens, se revelar, vamos dizer, ou no Charlus, ou na Odette, ou no Duque de Guermantes, pouco importa, mas isso é realmente, o texto de Proust é um espelho. Ele é tão fino nas análises dele que ele sabe revelar o que nós sentimos, o que nós somos. E lá está, eu acho que a grande ponto de atração de Proust até hoje. Como dizia, eu lia o Tristan d'Ataïde ontem na Proustiana brasileira, e ele falava exatamente isso, que o Proust teve a arte a sensibilidade, vamos dizer, de dissecar o que é o ser humano. E por isso mostrou tantas faces que cada um de nós pode se refletir nessas personagens. O segundo ponto, que é mais meu, aliás, é que eu acho que Proust é um dos primeiros autores de literatura que colocou na frente o gozo, a jouissance. Todas as personagens dele são agidas pela jouissance, pelo gozo. Você pode ver qualquer um. E é nisso que ele cruza o Lacan. O que é Lacan? Não o Lacan da última geração, é Lacan que identificou justamente o inconsciente ao gozo. O gozo é sintoma do inconsciente. E Proust teve a arte de nos revelar personagens que vivem pelo gozo, que vivem do gozo.
Eles não vivem trabalhando. Você percebe? Quem trabalha, você é perdido. Pouca gente, eu acho, hein? Poucos. Eles vivem os prazeres do salão, ouvir música, indo visitar pintores, assim por diante. Eles vivem gozando da vida, que talvez não seja uma boa para muita gente, mas, enfim, é isso que acentua. E o segundo ponto que eu acho que continua bom. São duas respostas que eu te dou. Eu acho que os jovens continuam lendo Proust por isso também. Obrigado, Felipe. A gente continua sem perguntas do público. Estou enviando, professora, chegou um e-mail. Eu vou ler a pergunta. Professor, primeiramente, obrigado por tudo que o senhor fez pelos estudos proustianos no Brasil e em língua portuguesa. A pergunta é simples e afetiva. O senhor, que tão bem conhece Proust, já teve curiosidade de ler as traduções brasileiras e as de Portugal? Eu não entendi. Você pode repetir o final da mensagem? O senhor já teve curiosidade de ler as traduções brasileiras e as traduções de Portugal? Brasileira, sem dúvida, mas português realmente eu não tive essa ocasião de ler. Eu sei que mesmo na portuguesa, na brasileira, aliás, e o Guilherme salientou isso, tem muitos erros de traduções. Uma das traduções que eu sempre saliento é que o Proust usou a palavra gozo, jouissance, normalmente. O Mário Quintana sempre transforma o gozo em prazer. Ele não aceita o gozo. É muito pudique, pelo jeito, nesse ponto. Né? E tem vários. Por exemplo, quando o Proust fala que o valor máximo é da literatura, eu acho que o Mário Quintana também não, aliás, não é Quintana. É a última que traduziu O Tempo Redescoberto, também ela não entendeu muito bem. Lúcia Miguel Pereira. Isso. E lá também o Guilherme colocou notas de rodapé para corrigir. Mas a portuguesa realmente não conheço. Alguém de vocês a conhece? Não? Não. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Gostaria de perguntar se os professores acham que Proust consegue chegar às novas gerações com adaptações para a banda dessinée, feitas na França por Stéphane Voigt, e para o mangá, ambas traduzidas para o português brasileiro. Eu acho que entendi, mas pode repetir, por favor, a pergunta? O que vocês acham das adaptações de Proust para a história em quadrinho, feitas na França por Stéphane Voigt, e para o mangá, ambas traduzidas para o português brasileiro? Se isso ajuda o Proust a chegar às novas gerações. Sem dúvida, ajuda as crianças, talvez, a uma certa idade, a ver quem é Proust. Mas eu, a princípio, não gosto muito pessoalmente disso, porque me parece que a literatura é Proust mesmo, não são desenhos animados. Talvez incentiva, sim, mas não é que eu encorajaria. Até hoje publicaram 2 volumes, eu acho, hein, de Proust ilustrado. Me lembro que só 2, né? Não sei se tem outros. Enfim. Eu posso dar uma opiniãozinha? Eu acho que colocar Proust em bande dessinée é uma maneira outra de ver o Proust, porque é muito estático. Quando você lê, quando você pega a bande dessinée, tudo aquilo que o Proust diz
sobre uma situação não pode aparecer, não aparece. Aparece apenas a parte visual. Então, eu acho que muita coisa do Proust se perde, porque exatamente o Proust, a partir de uma flor, de uma coisa, ele começa a criar metáforas, ele vai aumentando a nossa capacidade de percepção da flor, da personagem, etc. E tal, e a bande dessinée, pelo menos as que eu conheço, não dão conta disso. Então, você tem assim, um Proust meio diminuído, meio exaurido, não é? Mas talvez seja um começo. Né? Talvez a bande dessinée não se presta exatamente a repetir a literatura, mas a dar um retrato da literatura a partir da composição mesma da bande dessinée. Eles não podem fugir a isso. Talvez se eu pudesse só intervir com um pequeno comentário, há também uma diferença notável na cultura de bande dessinée na França, onde há um grande festival em Angoulême, visitado pelo presidente da República, com um apelo enorme que não consigo ver no Brasil, apesar de existir um público, não é? Eu penso que o apelo de uma bande dessinée na França não seja o mesmo também no Brasil. Além do que, a ideia de se simplificar um texto ou abstraí-lo em forma de imagens como meio de acesso, ela também está toda imbuída de alguns problemas, né? Enquanto a gente não tem mais pergunta do público, mas nós ainda temos bastante tempo. Então, Gilberto, Felipe, se vocês quiserem comentar mais algum aspecto que não deu tempo de fazer na exposição, a gente ainda tem até as 4h30, a gente ainda tem 40 minutos. Puxa! Não precisamos ficar os 40 minutos, mas ainda temos de disponível. Eu gostaria de falar uma coisinha a respeito do seguinte. Em termos de história literária, o contato que nós temos com o Proust, até o momento, é um contato com a obra publicada e não com o manuscrito. O manuscrito agora está aparecendo. Então, vamos dizer assim que existe um Proust, que é o Proust da obra publicada, e esse Proust que se disseminou no mundo. Não é? Nós temos o Proust, muitas obras críticas feitas até no Japão, do Uruguai ao Japão, não é? O Proust está, vamos dizer assim, cada vez mais na moda, se a gente pode dizer. Mas é sempre a obra publicada, aquela que, de certa maneira, foi canonizada pela publicação. E aí há uma relação, então, talvez até tensa, entre a obra publicada e o manuscrito. Porque a gente vê que o manuscrito não caminha obrigatoriamente no sentido da obra, ele caminha no sentido mais amplo do que a própria obra. O manuscrito a gente via isso muito no Flaubert, vendo no Proust também, é um campo quase infinito de possibilidades. Ao passo que a obra não, a obra já fecha para um caminho menor de possibilidades. Essa relação, que eu acho um pouco tensa, é algo que chama atenção para quem estuda, vamos dizer assim, a obra publicada e os manuscritos. Eu não sei o que vocês acham. Eu concordo com você, Gilberto, aqui no Brasil, mas na França o interesse por manuscrito continua intenso. Acaba de sair, não sei se vocês viram, lá o último livro, Les 75 Feuillets. Então, acharam realmente folhos, manuscritos inéditos do Proust, que acaba de ser publicado pela Nathalie Mauriac, com prefácio de Jean-Yves Tadier, que mostra que Proust, no começo da recherche, ele era biográfico mesmo. Escrevia a partir da mãe, da tia, do tio, e tudo isso foi se transformando aos poucos que ele escrevia no papel mesmo. Hein? Então, tem um caminho da biografia até o autor, do escritor para o autor, que se mostra nitidamente nesses 75 feuillets, 75 folhos reencontrados e publicados este ano.
Lá se vê, por exemplo, que Swann, o famoso Swann, não é? Era no começo uma espécie de nobre, não era Swann, que não era nobre, não era judeu. Então, se vê que o Swann sofreu uma transformação terrível, que o tio do narrador, o tio do herói, que aparece... Adolphe. Como? Adolphe. Adolphe, oui. No começo, era realmente o tio... Não, parece que ele acumula 3 tios, 3 personagens do verdadeiro Marcel Proust. O tio mesmo, que é o marido daquela tia chata lá, outra personagem que é um nobre e outra personagem que é um galã. Então, o Swann reúne, afinal, 3 personagens. Isso é mostrado muito bem nos 75 feuillets. E mostra mais uma vez que o Proust não... Se falava do ato da criação, não usou muito tempo até chegar em 1918 a começar a recherche do tempo perdido. Não foi diretamente durant de longues heures, etc., não. Usou muitos anos, sim, mesmo. Isso fica mais ou menos evidente, vocês permitirem, no nome de Odette. O nome de Odette, a crítica tem levantado, vai até Carmen. Passa por Anne, Carmen, Mariasse, se eu não me engano, até chegar em Odette. Odette é uma espécie de aboutissement de vários nomes. Não é? E quando a gente estuda o manuscrito, você vê que Odette pode ter, um dia chamou-se Carmen, não é? Você tem aí uma ligação literária muito interessante, porque a Carmen era, nessa época, não é? Que nós estamos uma época posterior a 75, quando Carmen foi publicado em 45, não fez muito sucesso. Em 75, a primeira ópera da Carmen não teve sucesso, depois ela é remanejada, e aí sim ela faz muito sucesso, e aí ela se torna um sucesso extraordinário. Então, quando se fala, se ele tivesse dado o nome Carmen à personagem, ele teria vinculado excessivamente, talvez, a essa tradição da cigana, etc. E tal. Não foi o caso. Ele chegou, o aboutissement é Odette, né? Mas ele passa por vários e vários nomes. É a mesma coisa com o músico Vinteuil. Vinteuil associa também 2 nomes no começo, depois fica só Vinteuil. E assim, a construção de personagem demora e realmente leva muito tempo. Interessante que Proust foi amigo bastante próximo do filho de Georges Bizet. Estudaram juntos no Lycée Condorcet. Filho de Georges Bizet, o Jacques, né, que cometeu um suicídio. Né? E outro episódio que eu acho bastante interessante no 60 Tons Frieux, eu não sei se o Felipe poderia comentar, mas é o fato de a memória involuntária ligeiramente já se insinuar sob a forma de uma aldeia de árvores. No 60 Tons Frieux, ele trata de uma aldeia de árvores que queria lhe insinuar algo, e ali Nathalie Mauriac já vê o protótipo da cena das 3 árvores de Udmenil, que cruzam seu caminho em Balbec. Mas, bom, enfim. É curioso ver como no Situação de Conselheiro começa a se estruturar um esqueleto que vai ser preenchido, teoricamente, depois, pelo Contre Sainte-Beuve. No começo, ele queria escrever contra Sainte-Beuve, simplesmente. Hein? Depois foi tudo transformado na recherche. Hein? Mas, Gilberto, eu acho que essas respostas nossas, as suas colocações, respondem à sua primeira pergunta. O que é o ato criativo? Realmente, tudo está respondido nas respostas que demos depois da sua pergunta. Quer dizer que não existe um gênio, isso quer dizer. Gênio não existe. Gênio é aquele que é sensível o suficiente para captar tudo que vem ao redor, tudo que ele vê. Isso é gênio, mas não é de uma vez que vem. Vem assim aos poucos também. Né?
E no caso deles, né, Flaubert e Proust, é um trabalho acharné, né? É um trabalho tal que alguém até chegou a dizer que Madame Bovary era um romance assassino, né? Porque tinha exaurido Flaubert, né? Assim como Proust. Proust não acabou de escrever, né? Ele simplesmente morreu. Ele disse que colocou um ponto final, ele disse para Céleste Albarré que ele tinha colocado o ponto final, mas a gente vê que ainda havia coisas que precisavam ser refeitas ainda, etc. E tal. Mas o trabalho em si é algo que, e aí nós temos que dar o grande crédito à crítica genética, o trabalho não acaba. Não é um trabalho que vai acabar, que está acabado. É sempre alguma coisa, é um processus, e não um proceder, e nem um objeto finalizado. Lendo-se Proust e percebendo que ele não acabou, e lendo os manuscritos, é que a gente percebe como aquilo poderia ainda render, né? E o trabalho podia continuar. Alguém até poderia, talvez, como uma espécie de fraude literária, reescrever, né? Como já se reescreveu Machado de Assis, né? A partir de outros pontos de vista. Por exemplo, eu me lembro de uma reescritura da Missa do Galo, se eu não me engano, né? Vista por outros ângulos, vista por ângulos de outras personagens do próprio Missa do Galo, né? Então, em Proust fica muito claro, muito evidente essa ideia de que existe um romance em processo, né? E a crítica genética mostra isso à perfeição. Agora, convenhamos que mesmo o texto publicado tem muitas possibilidades de interpretação, muitos sentidos, sem dúvida. Isso não elimina a crítica genética, mas realmente mostra que ela ajuda nesse ponto, né? Tem pista lá. O que eu mostrei para vocês você viu o manuscrito lá, você tenta ver de onde vem tal parágrafo, coisa assim, se mostra muito bem como a cabeça do Proust funciona. E é lá que podemos ter ligação com as neurociências. Como funcionou a cabeça do Proust para ligar tal trecho a outro trecho? O que aconteceu? Lá, não dá para responder, claro, já que o Proust morreu. Mas é um caso de neurociência mesmo, para estudar, que provoca tal associação ou não. Também eu queria ressaltar mais uma coisa, já que temos tempo. No primeiro capítulo desse último que publiquei, foi uma espécie de conexão que eu fiz entre Proust e Einstein. Eu quis mostrar que o Proust tinha a mesma noção de tempo do que Einstein, mas não sabia. E um colega dele, amigo dele, não me lembro o nome dele, que falou para ele: escuta, o que você escreve é o que Einstein está dizendo. O Proust respondeu: eu nunca li Einstein, não conheço álgebra, não conheço matemática, não sei. Mas, de fato, os dois têm uma concepção do tempo igual. Considera a quarta dimensão, o que não é comum, e Proust considera a quarta dimensão, que é o tempo, não, justamente. O tempo que, quando descreve a capela dos Guermantes, ele historiciza a capela. É a dimensão do tempo que entra lá. É a quarta dimensão. Nesse ponto, ele se junta à astrofísica, o que ela também descobriu. Já que você falou nisso, Felipe, desculpa, só que você falou nisso, isso me lembra a apresentação da Duchesse de Guermantes, que é uma apresentação exatamente baseada nisso, no tempo, porque ela está em cima dos mortos dela, ela está sentada em cima dos seus mortos. Não é? É como se houvesse uma relação simbiótica entre ela e os mortos. E isso está na Capela dos Guermantes, quando o menino vê pela primeira vez de perto a Duquesa de Guermantes. Ela não é ela apenas, é ela e os seus mortos, ou seja, é ela e um tempo que não é o tempo dela obrigatoriamente, mas que ela incorpora. Como nós todos, eu acho, né? O Proust nos faz pensar nisso, que nós somos l'aboutissement. Qual é aboutissement em português?
Márcia, você que é tradutora. A conclusão, o ponto alto, assim, o ponto final? Somos o ponto realmente de cruzamento das gerações que nos antecederam, sem dúvida. Cada um de nós é um ponto de conclusão, um longo caminho que vai até o final do mundo, vamos dizer, das gerações anteriores. Isso não há dúvida. Mas não temos consciência disso. E Proust talvez nos faça entender um pouco mais isso. Que nós somos só nós, meu pai, minha mãe, não. Tem as gerações anteriores que estão aí também. Hein? Anterior, eu acho física, mas também psíquica também. Não é? E tradicional, a tradição está lá também. Hein? Somos ponto apenas de uma tradição longa. Nós vemos de lá. Todo o meu caminho da Leila até Proust passa por lá. É lá que requer muita humildade da gente. Que somos apenas talvez mais instrumento, executor do que vem antes. Aliás, Felipe, eu me lembro que numa das suas aulas, há muito tempo atrás, você disse que nós não devíamos esconder a paternidade do que nós somos, ou seja, todos aqueles que concorreram para que nós fôssemos o que somos hoje, que é algo que devia ser colocado o tempo todo. É uma resposta a Felipe, não é? Que perguntou por que ler Proust hoje. E falando em paternidade, eu até aproveitaria o Gilberto para fazer uma outra pergunta, talvez de fórum íntimo, mas pela curiosidade desse escritor, Philippe Villemard. Você conseguiria narrar como você toma contato com a obra de Proust? Conseguia fazer o quê? Não entendi. Como você tomou contato? Qual foi a sua primeira leitura de Proust? Você tem essa recordação? Olha, eu acho que foi na graduação que eu comecei a ler Proust, com o professor. O professor teve que dar aula sobre Proust, então comecei com Un amour de soi, deve ser o Combré, não me lembro, tem que ver as minhas notas de aulas para ver. Mas comecei com Amour de Soi, eu acho que sim. Acho que foi nos anos 70 e pouco, não me lembro, 79, 78, coisa assim. Eu não tenho uma lembrança segura, não. E que foi um contexto, por sinal, de uma certa redescoberta, uma certa renascença, não é, dos estudos proustianos, com a publicação de Contre Sainte-Beuve, não é, da edição de Bernard Fallois, ou talvez isso tenha sido ainda um pouco antes, talvez Bernard Fallois no início da década de 50 já, agora me escapa, mas os anos 70, salvo engano, é o início da doação do espólio da família Montesquieu à Biblioteca Nacional da França, não? E isso reativou um pouco o imaginário proustiano, tanto na França quanto no exterior. Mas nessa época nem tinha noção do que é crítica genética, nem sabia a existência de manuscrito, só conhecia os textos publicados, só. Era bem inocente nesse ponto. A colocação do Gilberto também me instigou uma lembrança, quando o Gilberto fala de Chester-Guermantes assentado sobre seus mortos. Essa é uma passagem muito bela do funeral de Saint-Loup, quando o narrador nos diz que, a partir daquele momento, Saint-Loup não era mais ele mesmo, ou melhor dizendo, era até mais que ele mesmo, ele agora era tão somente um Guermantes, não é? E que sobre as bandeiras, as flâmulas que decoravam a igreja de Cambrai, havia tão somente o grande G de Guermantes. Ele agora deixava de ser ele próprio para entrar, uma vez por todas, no seio de sua família. Talvez seja um pouco essa ideia que vai ser desenvolvida ao longo de todo o tempo redescoberto, não é? De um certo relé que cada um passa adiante, não é? Ao longo de sua existência, enfim. Por falar em Amour de Soi, eu acho que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 15 ou 20 anos, no Brasil, uma das razões do sucesso de Proust se dá pelo fato de que as editoras puderam fazer o seguinte, um recorte, e publicar só Un amour de soi, um amor de soi.
Isso foi publicado separado do resto da obra, mas como uma espécie de introdução a Proust, em português. Não é? Então, é interessante do ponto de vista da recepção da obra proustiana nos últimos 20 anos, seria interessante que alguém fizesse essa pesquisa, a importância dessa publicação, porque como Proust, como narrador proustiano, quebra a linha narrativa e volta no tempo e vai narrar algo que será fundamental para a compreensão de toda a obra, mas que, de certa maneira, pode funcionar como um romance à parte, a ponto de ser publicado à parte, nós vamos ter, no Ana Moore do Swan, Um Amor do Swan, uma espécie de início da compreensão da obra proustiana para brasileiros que não leram a obra toda, mas que começam a ouvir falar de Proust, porque é uma obra que, de certa maneira, tem começo, meio e fim. Não é? Ela pode ser lida separadamente, como se fosse um romance tiroir, dentro de um romance, outro romance. Não é? E isso, do ponto de vista que interessa muito para nós, trabalhamos com literatura comparada e com a recepção da obra estrangeira no Brasil, isso é um dado importante, que alguém até poderia fazer uma pesquisa, como esse pequeno romance, não é, funciona como uma espécie de abertura para a obra de Proust, para o público brasileiro. Nós temos uma outra pergunta aqui do público. Professor Felipe, parabenizo pela brilhante trajetória, que é fundamental para a compreensão sobre o processo de criação literária de um escritor e, portanto, trazer aos leitores os bastidores da criação literária. Gostaria de saber a sua posição a respeito da contribuição que os bastidores, que desvendam os processos de criação, podem trazer não só para os especialistas sobre o autor, como para os leitores em geral. Bom, me parece que, obrigado pela pergunta, mas me parece que todo o debate que tivemos com Gilberto e Felipe já responde à pergunta. Os bastidores da criação literária é o título de um livro que editei, de fato, mostra que quais são esses bastidores? É, primeiro, a tradição literária, primeiro, é o bastidor fundamental, no qual se apoia realmente, bastidor quer dizer fundação, um bastidor onde se apoia para escrever uma coisa diferente, uma coisa nova. Além da tradição, tem o contexto cultural de hoje. Me parece que Proust, hoje, ia escrever outro tipo de contexto, outro tipo de obra. Eu não sei onde ele acharia hoje, em qual classe social, essa classe que vive de ócio. Será que tem ainda no Brasil uma classe que vive de ócio? Acho que sim, hein? A prova que no jantar que houve ultimamente, Temer e outros, lá, você lembra disso? Então, realmente, ainda tem uma classe de ócio que Proust poderia descrever, é verdade. Então, são bastidores, Felipe à vontade, que escrever um Proust brasileiro, pode escrever a partir desse ócio vivido por certas classes brasileiras. Então, bastidor, tradição certamente literária, bastidor, o contexto social na qual vive o escritor, e bastidor, sobretudo, eu acho, a maneira sensível de sentir o que se passa. Quer dizer, alguém escreve na medida em que ele consegue se livrar dos preconceitos, o que se chama hoje algoritmo, que inferna a vida da gente sempre. Eu lembro que o Harari, que é um grande pensor, historiador israelense, diz que todo dia ele passa meia hora meditando, tentando ver em qual algoritmo ele está caindo e como se distanciar disso durante o dia. Então, são contextos assim, que são bastidores realmente, que incentivam ou não a criação. Respondi, caro leitor, ouvinte.
Eu só faria um pequeno comentário. Eu achei muito interessante a proposta, a hipótese que o Gilberto suscitou a respeito de Un Amour de Swann. E, de fato, foi o próprio Etienne, uma pena que ele já tenha saído, mas foi o próprio Etienne quem comentava ainda outro dia, que essa foi uma solução que os liceus franceses encontraram para assegurar a leitura de Proust aos alunos do ensino médio, né, antes de passarem pelo BAC. E o que talvez ainda se uma camada pudéssemos acrescentar a essa hipótese é o fato de Un Amour de Swann ser um romance realista no interior do romance e da crítica ao realismo, não é? E como a própria Nathalie Mauriac sempre colocava nos seminários dela, temos sempre a impressão de que com o Amour de Swann que Proust deseja mostrar que ele finalmente domina a técnica dos seus pais e dos seus ancestrais, não? Justamente para depois, projetando no seu próprio narrador toda a agrura de Swann, não é? Rebatê-la. Mas, enfim, é curioso que justamente a introdução a Proust se dê por aquilo que Proust vai negar. A descrição paródica do Salão de Madame Verdurin é um momento balzaquiano fortíssimo em Proust, né? Nós temos ali às vezes eu fico pensando assim, né? Quanto Proust deveu a Balzac para construir esse salão, né? Quer dizer, essa paródia do salão, né? E mesmo o desenvolvimento da obra, porque é um momento, como você falou, mais realista da obra, no sentido mais estrito, né? do realismo literário, né? Porque ali você tem exatamente cada um determinado, né? Socialmente, e o que você não tem, e que Balzac coloca, é como as pessoas ganham dinheiro, né? Em Balzac, as pessoas ganham dinheiro e ele nos explica de maneira miúda como as pessoas ganham dinheiro. O Proust não faz isso. Inclusive, quando ele se refere a Madame Verdurin, ele diz que era uma pessoa virtuosa, né? Vinda de uma família absolutamente milionária, mas com as quais e desconhecida, e com as quais ela tinha abandonado qualquer laço, o que é uma maneira de certa maneira, fazer a paródia do próprio Balzac. No seguinte sentido, Balzac iria fazer um capítulo para explicar como essa família ficou tão rica, não é? E como a Madame Verdurin vai aproveitar isso. Ela não, ele vai pegar já não o processo, mas o produto. Né? E ele faz absoluta questão de deixar bem claro que ele está apontando para Balzac e dizendo, mas não vou fazer como Balzac. Eu acho isso uma delícia, né? Na leitura da obra. E eu já vou aproveitar para fazer propaganda da mesa de amanhã, que vai falar justamente de Proust, Balzac e depois Machado de Assis. É amanhã. Do público, a gente não tem mais perguntas por enquanto. Então, acho que se ninguém mais de nós também tem perguntas, acho que a gente podia encerrar. Não sei, Felipe, Gilberto. Eu só queria fazer uma última perguntinha para o Felipe, que ele não falou ainda o que ele consta fazer agora. Né? Ele descreveu o que ele já fez, a riqueza do que ele já fez, mas a gente fica um pouco assim na expectativa. E agora, Felipe? Já tem idade, já, Gilberto. Eu tenho mais 10 do que você. Mas isso assim, não é motivo. No seu caso, isso não é razão. Mesmo assim, não vou desistir, não. Eu estou atualmente escrevendo várias coisas. Uma é para responder a um pedido da Abralic. A revista da Abralic pediu para escrever sobre o tempo, justamente. Então, estou articulando uma escritura sobre isso, mexendo com a memória das árvores. Não sei se vocês têm ideia de que as árvores têm memória.
falam entre si, através das raízes e as folhas. Tem livros fantásticos feitos sobre isso. E vou tentar articular isso com duas coisas, com Proust, evidentemente, a memória dele, e também com... esqueci o que ia falar agora. Isso acontece na minha idade, esquecer um pouco o que ia articular. Mas, enfim, estou realmente pensando ainda em Proust, com memória. Ah, sim, a memória dos... Não, realmente não escapa atualmente a palavra certa. Mas esse é um ponto. O segundo ponto que estou trabalhando é um artigo da Abralik. O outro é uma espécie de comentário de toda a obra de um filósofo, Sloterdijk. Não sei se vocês conhecem. Eu li vários livros deles. O Peter Sloterdijk, não sei se vocês conhecem. Dá para ler? Sim. Que tem uma visão do mundo diferente da nossa, a saber que ele pensa que nós, o planeta Terra, é o planeta iluminando todo o universo. Não é só um pequeno planeta lá. Não, é a partir do nosso planeta que vamos invadir, vamos dizer, o universo todo. E eu faço a ligação entre as descobertas, e mostro como a descoberta pelo Portugal e pela Espanha, de toda a América do Sul, foi descoberta fundamental para o futuro da ciência. Né? Eu estou tentando igualar o descobridor com o escritor. Eu faço paralelo entre o escritor, que também descobre mundos infinitos, igual a Magellan, igual a outros, que descobrem outros povos à medida que ele escreve. Isso vai ser, já fiz 5 capítulos sobre esse tipo de temática. Espero publicar um dia, vamos ver. Enfim, é isso que estou fazendo atualmente. Não desiste, Gilberto, não, continua. Ainda bem. Então, eu queria agradecer, em nome do Grupo EBRAF, agradecer muitíssimo a presença do Felipe, que compartilhou com a gente um pouco do percurso dele e dos estudos de Proust, e anunciar que nossas jornadas continuam amanhã e quarta-feira, amanhã com uma mesa com o professor Gilberto e a professora Glória Carneiro do Amaral, Balzac, Proust, Machado de Assis, e na quarta-feira com o Felipe Mauro e com o Etienne Sautier, sobre a recepção de Proust no Brasil. Então, agradeço mais uma vez ao professor Felipe, ao professor Gilberto, a todos os nossos ouvintes e também ao pessoal do IA, que tá nos apoiando aqui na transmissão. Obrigado para todos. Até logo.